18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos no programa 18 horas até as 7 da noite. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. E, gente, participa do nosso programa. Manda aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Comenta aqui o que você tá achando do nosso programa. Nosso WhatsApp é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E segue a gente lá nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. A gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Dia de chuva forte em Manaus. Conta pra gente, teve ocorrência? Boa noite. Muito boa noite. Olha, segundo a prefeitura, foram 3 chamadas atendidas pelas equipes da Defesa Civil acionadas pelo Disque 199, que funciona 24 horas. As situações foram registradas principalmente em áreas de risco, né? Na Zona Norte, houve um caso de deslizamento e um risco de desabamentos. Já na Zona Oeste, foi identificado mais um risco de desabar. Todas essas ocorrências, elas foram repassadas para as equipes de campo que fizeram o atendimento nas áreas afetadas. E a orientação é de atenção redobrada. A prefeitura alerta que o tempo segue instável e novas situações podem surgir aí a qualquer momento. Então já sabe, em caso de emergência, o morador, ele pode acionar a Defesa Civil. O número é 1199. Outro alerta importante é para quem está no trânsito. Em caso de vias alagadas, o motorista ele precisa reduzir a velocidade, manter aí distância do veículo da frente, se possível, evitar passar por esses trechos. Agora aproveitar aqui o gancho para falar de trânsito, onde tem nesse momento aquele trânsito carregado aí pós-feriado, né, nos principais corredores aqui da capital amazonense. A gente está falando dessa volta para casa, sentido centro-bairro, tanto a Constantino Neri quanto a Djalma, trânsito engarrafado aí, trânsito carregado, muitos veículos na via. Agora, Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Governo interino do Amazonas anuncia medidas para servidores da segurança pública. Eu, André Meirelles, trago os detalhes da prisão dos 2 PMs suspeitos da morte do jovem Carlos André durante a abordagem policial. Eu, Vanessa Lima, falo de economia, sobre o aumento de mais de 100% na venda de carros novos no Amazonas no mês de março, em comparação com fevereiro. A Assembleia Legislativa do Amazonas adota regime especial de plantão para garantir a eleição para o governo provisório do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza aqui, 100,7, no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa falando sobre a segurança pública do Amazonas. Depois de 8 anos de reivindicações e muitas críticas à falta de avanços na gestão do governador Wilson Lima, os profissionais da segurança pública do estado finalmente tiveram o anúncio de algum avanço, tá? É o pagamento de 4,14% da data base. Olha só, Kennedson, na última segunda-feira a gente inclusive falou aqui sobre segurança pública, falou que pelo menos 700 alunos soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estavam em operações nas ruas de Manaus e no interior de forma irregular. Pois é, exatamente isso, Karime. E agora, além desse reajuste de 4,14% anunciado pelo governador interino Roberto Cidade, também houve uma mudança importante. Ele determinou que os soldados da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros passem a receber o salário integral e, segundo o governo, mais de 700 profissionais devem ser beneficiados com essa medida. Medidas que chegam em meio a essa pressão da categoria e ao debate sobre a valorização profissional. E chega embora
agora, sem dúvida alguma. Quem traz os detalhes a respeito desse anúncio é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, com esse pacote de anúncios, como é que essas medidas estão sendo recebidas pelos agentes da segurança, que é quem importa, não é? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e a todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, Kennedson, esse era um anúncio que era esperado, a gente pode dizer, até por mais de 8 anos, né? Tem muitos profissionais aguardando aí há muito tempo por inúmeras situações que a gente sempre denuncia aqui no programa 18 horas, né? Falta de pagamento do auxílio fardamento, database. Os problemas são incontáveis, mas a gente pode dizer assim que começou a andar, né? Eles tiveram aí, os profissionais da segurança pública tiveram aí hoje, né, a concessão do reajuste salarial, como a Karime adiantou, de 4,14%. Esse anúncio foi feito no finzinho da manhã dessa quarta-feira pelo governador interino Roberto Cidade e alcança aí pelo menos mais de 14 mil profissionais, sejam eles ativos ou profissionais da segurança que estão na reserva. E aí, né, depois dessa reunião, ele pelo menos então, com certeza, eu acho que a população em geral tem observado essa mudança de postura, porque ele tem conversado com algumas categorias. Eu sei que a gente ainda não está no nosso quadro de política, mas hoje, por exemplo, ele abriu as portas ali do Palácio do Governo para conversar com os representantes da segurança. Claro. Para tentar ouvir quais eram as principais reivindicações. Que já é uma grande diferença de postura, porque a gente via que na gestão de Wilson Lima, dificilmente esses agentes, as pessoas os profissionais, que estavam reivindicando algum tipo de melhoria, algum tipo de avanço, eles não eram sequer recebidos. Não existia uma construção de diálogo, né? Eu acho que a gente pode colocar dessa forma para os nossos ouvintes. Mas foi definido inicialmente a resolução desse database, né? Inclusive, ele deve ser pago a partir do mês de novembro de 2026. Eu separei um trechinho aí desse anúncio feito pelo governador interino Roberto Cidade. Vamos ouvir. Hoje, nós já batemos uma tela aqui, nós já definimos uma pauta positiva que foi pagar a database de 2026 a partir de novembro no percentual de 4,14%. Então, isso já foi um avanço, nós debatemos, nós ouvimos e também que a partir de hoje já determinei que os alunos soldados passem a receber o seu salário da forma integral de todas as classes, né? Polícia Militar, bombeiros, são mais de 700 e poucos soldados que vão receber o valor integral, que era um pleito digno e certo, é um direito deles e que nós já vamos avançar. Temos outras pautas, auxílio fardamento, que depois nós vamos discutir depois do dia 4. Temos outras pautas que nós vamos abrir a rodada de negociação após o dia 4 de maio, se for da vontade dos representantes do povo. 18 horas. Karime, Kennedson, né? A gente ouviu aí a fala do governador interino, Roberto Cidade, que a partir do dia 4 de maio. Por que a partir do dia 4 de maio, né? Ele é um dos candidatos que está concorrendo aí. Ele está como governador interino, por ser presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, e é um dos candidatos que pretende aí ocupar o cargo de governador nesse mandato tampão. E as eleições, né? Essa eleição indireta acontece no dia 4 de maio. E essa é uma pauta realmente que traz preocupação, porque assim como a gente já falou aqui no programa 18 horas, o Amazonas, né, nos últimos anos, a gente tem ficado entre os últimos lugares quando o assunto é segurança pública, né? O anuário de segurança pública mostra pra gente realmente números alarmantes nos últimos 4 anos. A gente teve saltos, né, no número de homicídios, no número de roubos. Pra a gente ter uma ideia, a gente chegou a um ponto que a nossa cidade era a capital com o maior número de furtos de aparelhos telefônicos, de aparelhos celulares. Isso sem falar também, proporcionalmente com grupos de 100 mil habitantes, a questão dos assassinatos violentos. Isso, números átolas da violência. Agora, é importante lembrar que esses números oficiais são subnotificados, porque as delegacias continuam fechando às 5 da tarde, trabalham em horário comercial, fim de semana, feriados, pouquíssimas que nem abrem. Então, ou seja, para você registrar um BO de um furto de celular, por exemplo, é uma via crucis, gente. Você demora pra caramba. Quem já precisou fazer isso sabe o que eu estou falando. Delegacia, num estado como o Amazonas, fechar às 5
5 da tarde, funcionar em horário comercial é um absurdo. Nós mostramos aqui, você trouxe aqui pra gente o desespero daquela agente numa delegacia trabalhando no fim de ano. Só ela estava sozinha, com várias ocorrências, com uma investigadora da Polícia Civil estava atuando sozinha no sistema de plantão, a delegacia estava lotada, as pessoas queriam ser atendidas e não tinha mão de obra para atender todo mundo. Pronto, né? Você trouxe esse caso pra gente, a gente conversou aqui no fim do ano passado e a gente falou, claro que esses números são subnotificados e mesmo assim o estado do Amazonas está com os piores índices de violência, ou seja, a realidade, gente, é ainda pior. E assim, como o governador interino falou, o Roberto Cidade disse hoje, né? Ele sabe e conhece os problemas da categoria, né? Ele está tentando conversar, tentando fazer um diálogo para tentar resolver de forma escalonada. Mas é claro que a categoria segue cobrando, afinal de contas, tem muita gente aguardando aí, principalmente por essa questão da database há muitos anos. Inclusive, a gente conversou com o Gerson Feitosa, ele que é presidente da Associação dos Praças. Vamos ouvir. Sobre esse reajuste, que na realidade não é um reajuste, é bom que deixe isso claro para a sociedade, é uma reposição de perdas inflacionárias. O policial militar já perdeu esse poder aquisitivo e o Estado está repondo a inflação no valor de 4,14, né? Que é somente a inflação do ano corrente, né? O Estado deve para a Polícia Militar quase 20% de databases em aberto aí dos anos anteriores. Essa negociação nunca entra em pauta, então a categoria recebe, na verdade, essa notícia com muita frustração, tendo em vista que a categoria espera por anos, desde o ano de 2022, o auxílio fardamento. Todo policial militar que trabalha hoje nos 62 municípios está tendo que comprar farda do próprio bolso, senão está indo trabalhar em más condições. A categoria aguarda as promoções, que virou um embrolho sem fim, criando-se uma bola de neve. Desde que a lei passou a ser inconstitucional, o Estado poderia resolver isso com uma simples alteração no quadro de distribuição efetivo, que é a prerrogativa do governador do Estado, e o governador anterior não fez. Nós esperamos que o Roberto Cidade tenha essa consciência e faça. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala do Gerson Feitosa, ele que é presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar. Realmente ele pegou uma batata quente ali, né? A gente já fala aqui faz tempo de todas as áreas, educação, dele, mas ele herdou, né? Sim, mas ele pegou, assumiu. Acho que é um fato muito corajoso, porque são os piores índices da história do estado do Amazonas em segurança, educação e saúde pública. E eles vão seguir cobrando a database porque é um direito que eles conquistaram por lei, né? É uma questão realmente de respeito com o servidor público, e a gente não tem como fazer segurança se não for com esses homens, esses guerreiros que vão para as ruas. Não existe outra forma de proteger a sociedade como um todo, e é por isso que eles vão seguir cobrando por melhorias. Inclusive, eu trouxe mais algumas reivindicações feitas aí pelo Gerson Feitosa, presidente da Associação dos Praças. Vamos ouvir. Regularizar as promoções que estão há muito atrasadas. Tem policiais militares aí que já deveriam ser primeiros sargentos, ainda são cabos aí, principalmente a turma de 2011, turma de 2008, 2009, são turmas que estão com prejuízo praticamente incalculável já nas suas carreiras e, consequentemente, nas suas vidas financeiras, prejudicando suas famílias, enfim. E, além disso, nós temos um grave problema também com relato a questão da alimentação, que não é reajustada desde que foi criado o auxílio alimentação, e a SEG, que ainda que tenha melhorado, são poucas vagas, poderiam aumentar esse número de vagas para que a gente pudesse atender melhor a tropa da Polícia Militar. E a lei de curso que foi criada, uma gratificação de curso chamada GC, que hoje é uma lei que só existe no papel e que o policial só consegue receber essa gratificação embora esteja formado, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado nas áreas que garante essa percepção dessa gratificação. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, né? Assim como a gente ouviu aí na fala do Gerson Feitosa. Esses profissionais da segurança, eles realmente esperam há muito tempo por essas promoções, né? Por essas
por essas melhorias, a gente pode dizer assim, no geral, né? E durante ali o seu pronunciamento, o governador interino disse que essa medida chega com o intuito realmente de reforçar o efetivo das corporações e ampliar a presença dos profissionais da segurança pública, principalmente no interior do Amazonas. A gente já trouxe aqui no programa 18 horas situações em qual um município com mais de 50 mil habitantes tem 2 policiais militares. Então, assim, realmente é uma situação bastante complicada. A gente fala muito aqui no programa também sobre essa situação da arrecadação, né, do Estado. Como é que a gente mora num Estado tão rico com tantos problemas, né? Como a gente também fala aqui, esse é um problema que não é de hoje, mas que alguém teria que assumir. A gente sabe, o Roberto Cidade não vai conseguir resolver todo esse problema em apenas 8 meses. Em outubro a gente tem novas eleições e esse é um dos principais problemas. Saúde, segurança e educação são 3 pilares aqui no Amazonas que a gente pode dizer assim, que nos últimos 8 anos foram ladeira abaixo, e é uma batata quente que quem senta ali na cadeira tem que assumir. E aí a gente conversou com o especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, que falou um pouco mais de como está o cenário da segurança aqui no Amazonas. Vamos ouvir. Eu vejo 2 pontos positivos desse anúncio. Primeiro, ele acabou com aquela situação dos alunos soldados, né, que agora vão receber o seu salário. Isso daí foi positivo. E também o anúncio, porque ele está recebendo aí uma conta muito alta, um passivo muito alto, porque a database de 2021 é 6,10 e a de 2022 é 11,3. Né? Somada de 2026, que é 4,14, que é essa que ele anunciou aí, daria um percentual na casa de 15%. Eu não sei como é que ele está recebendo o caixa do Estado, mas deve estar recebendo o caixa meio quebrado. Então ele foi prudente, pelo menos não se omitiu, sentou à mesa, conversou e anunciou. 18 horas. É isso, né, Karime Kennedson? Como a gente ouviu aí na fala do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, a gente sabe que muitas vezes o policial militar, o bombeiro, ele sai de casa para trabalhar sem ter a certeza do retorno, né? Todos nós saímos muitas vezes comendo, mas esses profissionais realmente eles trabalham expostos a todo tipo de risco, né? E eles precisam dessas bonificações, desses benefícios, para pelo menos eles saírem mais motivados, mais tranquilos. Imagina, você vir trabalhar com uma blusa há mais de 10 anos, você não recebe um fardamento, você está ali costurando o seu fardamento para você ir trabalhar. É uma situação bastante até vexatória, né? A gente pode dizer assim, porque a gente sabe, tem pessoas que sonham com essa situação, estudam, abrem mão de suas vidas para se dedicar a um concurso público e quando chega no sistema se depara com uma situação como essa. Então a gente torce realmente para que tudo dê certo e para que esses profissionais da segurança sejam cada vez mais valorizados. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Nós adiantamos aqui no 18 horas ontem que a Justiça decidiu decretar a prisão preventiva de 2 PMs envolvidos na morte do jovem Carlos André de Almeida durante uma abordagem no bairro Alvorada, lá na zona centro-oeste de Manaus. A prisão foi decretada depois que o Ministério Público do Estado apontou a possível prática de crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e falso testemunho. Segundo o Ministério Público, as provas reunidas até agora indicam a participação dos policiais na morte do jovem no último domingo lá no bairro Alvorada, na zona centro-sul de Manaus. E na noite dessa terça-feira, os policiais militares Belmiro Wellington Costa Xavier e Hudson Marcelo Vilela de Campos, eles se apresentaram à polícia na noite dessa terça-feira, depois que a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva dos 2. O repórter André Meirelles, que está nesse caso, atualiza os detalhes pra gente agora aqui no 18 horas. Então, André, hoje de manhã, familiares e amigos, inclusive do jovem, da vítima, eles fizeram manifestação contra abuso de autoridade. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, os policiais militares Belmiro Wellington Costa Xavier e Hudson Marcelo Vilela de Campos se apresentaram à polícia na noite dessa terça-feira, depois que a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva dos 2, como a gente já tinha adiantado aqui no programa ontem. Eles
Eles são suspeitos de envolvimento na morte do jovem Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos, durante uma abordagem no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. A vítima foi atingida com um tiro no peito. Uma câmera de segurança registrou a abordagem que aconteceu no domingo. Nas imagens é possível ver o momento em que o jovem é cercado e agredido pelos policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que os 2 agentes foram encaminhados ao núcleo prisional da corporação para audiência de custódia. Às 18 horas, segue tentando localizar a defesa dos policiais. No âmbito administrativo, a Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar a conduta dos agentes. O procedimento é conduzido pela Diretoria de Justiça e Disciplina. A prisão preventiva foi decretada depois de manifestação favorável do Ministério Público do Amazonas, que apontou indícios de autoria e materialidade do crime, além da necessidade da medida para garantir a ordem pública e o andamento das investigações. O advogado de defesa da família do jovem, Alexandre Torres Júnior, se manifestou sobre a decisão. Com mais essa etapa concluída, a defesa das vítimas vai prosseguir na investigação policial, especialmente oficiando a Polícia Federal, para que informe a regularidade na arma do crime, bem como vamos prosseguir também investigando quem são os policiais responsáveis por praticarem coação no curso do processo e intimidarem testemunhas e amigos da vítima. O Ministério Público também recorreu de uma decisão anterior que havia concedido liberdade provisória a um dos PMs, o Abelmiro Wellington. No recurso, a promotora Adriana Espinheira destacou a gravidade do caso e o risco de interferência nas investigações. O órgão também defendeu a prisão preventiva de Hudson Marcelo com base em representação da autoridade policial responsável pelo caso. Agora o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, como explica o titular da unidade, o delegado Ricardo Cunha. Entretanto, agora, já no avanço das investigações, de novas informações, constatou-se ali a possibilidade também desse soldado, né, desse policial militar, também ter efetuado os disparos. Isso tudo vamos dirimir no decorrer dessa investigação. E hoje pela manhã, familiares e amigos do jovem realizaram uma manifestação em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis, na Zona Sul, pedindo justiça. O ato reuniu pessoas próximas à vítima, que cobram rapidez nas investigações e que os agentes continuem presos. A mãe da vítima, Eliana dos Santos Almeida, cobrou uma punição rigorosa. Justiça pelo meu filho, que esses monstros fizeram com meu filho, esses criminosos, eles têm que pagar, eles têm que ficar o resto da vida dele na cadeia, eles têm que passar o veneno, têm que pagar por tudo que eles fizeram com a vida do meu filho. Aliviado eu não tô, porque eu não vou ter o meu filho de volta, mas eu quero que eles paguem, pelos que eles fizeram. E o clima foi de revolta e comoção. A família pede justiça e diz que não vai descansar até que o caso seja totalmente esclarecido. Na manhã de hoje, novos vídeos circularam nas redes sociais mostrando abordagens policiais e a presença constante de viaturas próximo ao local onde mora a família da vítima. Que estavam ali denunciando que eles continuam sendo coagidos. Assim que tal, que perto da minha casa, desse jeito aqui, o tempo todo esse aqui, ó. Ninguém pode ficar mais na rua. Agora, depois da audiência de custódia, os policiais seguem à disposição da justiça. Volto com vocês. E temos atualização, tá? Porque a Justiça do Amazonas manteve a prisão dos 2 policiais militares depois da audiência de custódia, que aconteceu hoje, quarta-feira, aqui em Manaus. A decisão foi tomada pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, que analisou o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra os policiais. Bom, durante a audiência, o magistrado verificou que a prisão seguiu todos os requisitos legais e, com isso, a detenção foi homologada e o caso segue agora para a 2ª Vara do Tribunal do Júri, que é quem vai dar continuidade ao processo. Agora em Manaus, 6h27. Você está ouvindo 18 horas.
Vamos falar agora de economia e também uma boa notícia. Mesmo com toda a dificuldade financeira, o setor automotivo do estado do Amazonas mostra força e também surpreende. Só no mês de março, a venda de carros disparou 47% em relação ao mesmo período do ano passado. E um detalhe, carros novos, tá? Que são mais caros, o financiamento também é mais difícil. Imagina, 47% a mais, tá? Em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, Kennedson, em comparação com o mês de fevereiro, deu um salto ainda maior, tá? 144% nas vendas dos carros novos. E a gente conversa agora com a Vanessa Lima, repórter que vai trazer pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, como é que a gente explica esse aumento tão expressivo na venda de veículos aqui no estado do Amazonas, estado que a gente sabe que tem um número altíssimo de gente endividada, né? Inadimplente também. Conta mais. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedson e para todos os nossos ouvintes. Então, esse aumento nas vendas de veículos do Amazonas tem algumas explicações. Primeiro, os preços, né, que caíram graças ao programa Carro Sustentável, que faz parte do Plano de Mobilidade Verde e Inovação. Esse programa trouxe incentivos fortes, como IPI zero para carros de entrada, exigência de alta reciclabilidade e baixa emissão de CO2. E isso mexeu diretamente no bolso do consumidor. O resultado, carros mais acessíveis, indústria produzindo mais e concessionárias vendendo como nunca. E não é só economia, tem também um impacto social e ambiental, porque não estamos falando só de isenção para carros de luxo, assim, aqueles de R$200 mil, mas sim para os veículos populares, que realmente fazem diferença no dia a dia das famílias. E além disso, são carros que poluem menos e podem ser reciclados em até 80%. A doutora em economia, a Michelle Aracati, ela também explica que essa alta é por uma combinação de outros fatores. Vamos ouvir o que ela diz. Isso se deve a uma combinação de fatores que estão ali ligados principalmente a um transporte de qualidade, levando em consideração que o transporte público ele não atende às necessidades do consumidor e das suas famílias. Existe também o fator substituição de um carro muito antigo, um carro usado, por um carro mais novo e mais eficiente. E nesse caso eu chamo a atenção aí também por os carros elétricos ou híbridos. E uma outra variável que eu coloco aqui nessa discussão está relacionado aí ao momento que o consumidor utiliza o carro como ferramenta de trabalho. 18 horas. E segundo o Balanço Regional de Vendas da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, no primeiro trimestre de 2026, as concessionárias do Amazonas venderam 8.901 carros novos, somando os de passeio e os comerciais leves. E esse número é 8,15% maior do que o mesmo trimestre do ano passado, quando foram vendidos 8.230 veículos, ou seja, foram quase 900 veículos a mais em apenas 3 meses. E outro ponto que ajuda a explicar esse boom, né, de vendas é a entrada dos carros elétricos. Pela primeira vez, um modelo 100% elétrico, o BYD Dolphin Mini, entrou no top 10 nacional de vendas. Isso mostra que o consumidor está começando a olhar para novas tecnologias e no Amazonas ele já aparece entre os mais vendidos, ocupando a 6ª posição desse ranking. Agora, olhando para o gosto dos amazonenses, né? Alguns modelos aqui lideram as vendas, como por exemplo carros como o Volkswagen Polo, seguido por picapes e utilitários, que mostram uma preferência por veículos versáteis que atendam à nossa demanda aqui da região. Ou seja, o que a gente está vendo é um mercado automotivo aquecido, impulsionado por preços mais competitivos, incentivos e maior facilidade de compra. E se esse ritmo continuar, a tendência é que as ruas fiquem ainda mais cheias de carros novos nos próximos meses. E o trânsito nosso de cada dia cada vez mais complicado. Mas tá a gente bom, sente então. isso, né? Carros novos na rua. Tem assim, bastante. Quem pega Uber, assim, né? Carros melhores. Foi o que a doutora falou, né? Que inclusive os carros para trabalho, Sim, que é essa sim. questão do Uber. A gente vê muito carro novo mesmo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política.
E vamos agora para o quadro de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, vamos lá. A Assembleia Legislativa do Amazonas adotou, gente, um regime especial de plantão para garantir a eleição indireta que vai definir o novo governador e vice, né, para o estado do Amazonas até janeiro do ano que vem. E o prazo vai até o dia 1º de maio e há poucos dias úteis aí disponíveis. Vamos lá. Por que essa mudança foi necessária nesse momento? Explica pra gente que mudança é essa. Karime, mais uma vez, boa noite pra você, Kennedson, e pra todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, tem feriado, né? Tem ponto facultativo, a gente até falou que isso poderia acontecer, mas antes de entrar aí, termina hoje, né, o prazo para a apresentação dos pedidos de impugnação das candidaturas, das pessoas ali que tentaram realmente concorrer a esse mandato tampão. Isso que vocês já explicaram aqui pra gente, é o seguinte, 5 chapas se inscreveram para concorrer, mas não necessariamente essas 5 estão aí aptas para concorrer para essa eleição. Exatamente, né? Tinha gente que a documentação não estava ok. Teve chapa que o partido disse, a gente não autorizou, né? Não tem o aval do partido. E aí tudo isso é passível de impugnações. E aí o que acontece? Na última segunda-feira, né, foi publicado ali a lista das chapas inscritas, divulgadas conforme tudo ali o edital, a gente pode dizer assim, e aí deram um prazo de mais 2 dias, de 48 horas, que se nesse intervalo tivesse qualquer contestação por parte, né, aí dos partidos, do Ministério Público, ali da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que fossem apresentadas até hoje, ou seja, amanhã é o encerramento do prazo, no caso hoje, e aí vai passar por todo um trabalho de análise técnica. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa deve analisar tudo que foi apresentado por essas 5 chapas, se tiveram algumas impugnações, se estava tudo ok ou não, e aí só a partir daí a gente vai poder dizer, olha, nesse mandato tampão concorrem aí 2 chapas, 3 chapas, vamos ver se está todo mundo aí regular e dentro do prazo. E para que isso ocorra, né, eles estão trabalhando realmente em regime especial em áreas que são consideradas fundamentais para que exista, para que haja, né, porque tenha tempo hábil, inclusive, para ter essas eleições no próximo dia 4 de maio. A gente tem feriado na semana que vem, onde a Assembleia não deve parar, eles realmente devem continuar trabalhando com o apoio aí da Diretoria-Geral, a Procuradoria-Geral e a Informática, a Casa Militar, tá todo mundo ali empenhado, porque tem muito trabalho para resolver, é uma situação completamente atípica, Karine. Sem dúvida alguma. E Kennedson, continuando falando aí já das eleições de outubro de 2026, surgiram boatos e rumores de que o candidato Davi Almeida, ele não seria mais candidato ao governo e sim para o Senado. E de onde surgiu aí esses rumores, né? De onde que aconteceu isso? Explica pra gente melhor a respeito do assunto. Então, Karime Leão, vários sites de notícias, até portais de notícias também, páginas no Instagram, chegaram a fazer essa afirmação em relação a essa mudança estratégica da postura de Davi Almeida em relação às eleições de outubro desse ano. No entanto, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez questão de desmentir essas informações e classificou elas como fake news, e ele fez questão de gravar um novo vídeo para poder dizer que confirma a candidatura dele ao governo. Separei um trecho do vídeo, vamos assistir. Estou aqui para dar um recado para vocês. Na verdade, para confirmar, reafirmar, eu sou pré-candidato ao governo do estado. Ontem rolou uma fake news aí pelas redes sociais e eu quero aqui reafirmar meu compromisso com todo o povo do estado do Amazonas. Estamos firmes, estamos fortes e avante estamos em prol do melhor para o povo do estado do Amazonas. Confirmada a minha pré-candidatura ao governo. Valeu! Essa informação que tinha sido veiculada anteriormente por vários portais de notícias era de que possivelmente o senador Eduardo Braga estava tentando articular uma nova reaproximação com Davi Almeida, isso em relação a Omar Aziz e Davi Almeida, para que voltassem a fazer parte da mesma aliança e construírem uma campanha eleitoral para o ano de 2026. E nessa teoria que foi veiculada, a hipótese era que Davi Almeida deixaria a vaga disponível para
o senador Omar Aziz concorrer ao governo do estado do Amazonas, e aí eles trabalhariam juntos para que Eduardo Braga e Davi Almeida fossem eleitos, né? Trabalhassem para que conseguisse chegar bem nessa campanha para o Senado. E aí conquistariam, nessa hipótese, as 2 vagas que são para o Senado nessa campanha agora de outubro. No entanto, o prefeito decidiu publicamente falar novamente sobre isso para deixar com que o público dele, aquelas pessoas que já têm a intenção de votar nele, tranquilizados em relação à postura que ele tomou e que não vai voltar atrás, né? Pelo menos esse é o recado que dá. Até a convenção partidária ali em agosto, algumas coisas podem mudar. É passível que Davi Almeida mude. Ele também chegou a dizer que não concorreria ao governo. Voltou atrás e está concorrendo agora ao governo. As coisas podem mudar, as alianças podem ser feitas, várias desfeitas podem ser feitas, desfeitas, então muita coisa pode mudar. Até a convenção a gente vai seguir acompanhando. Acho que muita coisa pode mudar mesmo, e é comum na política em ano de eleição. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, exatamente. Nathalie, vamos falar aí da BR-319, porque depois de muitas críticas duras na situação da BR, né, o senador Eduardo Braga, ele afirmou que a ponte sobre o rio Altas-Mirim está pronta, mas ainda precisa passar por testes, né? Porque a obra ainda não foi concluída, ou seja, totalmente concluída, não passou por testes e por isso não foi liberada. Esse é o recado? Então, Karime, né, o que acontece? O senador Eduardo Braga publicou um vídeo em suas redes sociais respondendo ali de forma indireta, a gente pode dizer assim, às críticas feitas aí pelo seu colega de bancada, o também senador Plínio Valério. Ele fez um vídeo, o Plínio, criticando ali a demora na inauguração da ponte lá do rio Altas-Mirim. Ele chegou a dizer, inclusive, que a ponte não teria sido entregue para a população porque estariam aguardando a vinda do presidente Lula a Manaus. E aí, é claro, o senador Eduardo Braga, né, que vem atuando nos últimos anos como defensor da BR-319, assim como Omar Aziz, né, eles têm feito realmente, é uma das principais bandeiras deles, assim, lá no Senado. Ele falou que não tinha nada disso, que ele já construiu pontes e que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não é assim, aprontou e vou entregar para a população. Existe um período de concretagem, mas ele meio que deixou claro assim, Karime, sabe aquele ditado que quem tem boca fala o que quer? Inclusive, essa publicação que ele fez nas redes sociais traz mais ou menos um pouco disso. Eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Falar até papagaio fala, mas construir ponte, só alguns. E pontes que não caem, só poucos. E eu posso dizer isso porque já ajudei a construir muitas pontes. Quando você apronta uma ponte, você tem que esperar a cura do concreto. E depois você precisa fazer teste de carga para você ter certeza de que aquela ponte está segura para poder receber o transporte de carretas bitrens com mais de 30 toneladas por eixo. 18 horas. Karime, Kennedy, são ouvintes do programa 18 horas. A gente ouviu aí a fala do senador Eduardo Braga. E só para finalizar, Karime, né? Nessa quinta-feira vai ter aí, né? Lá na ponte Altas-Mirim, eles vão passar realmente por esse trabalho aí de concretagem. Eles vão fazer ali o transporte de eixos, vão colocar pelo menos 30 toneladas lá na ponte para ver se ela realmente está segura, se ela vai suportar. É isso que eu ia falar. A gente até recebeu o convite para acompanhar esse teste de carga na ponte Altas-Mirim, que tem que passar por todo esse protocolo mesmo para ser liberada. Exato. Né? Inclusive, essa informação ela foi confirmada aí pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, né? E eles disseram que a ponte realmente encontra-se em fase final dos procedimentos técnicos e operacionais que são, sim, necessários para então a ponte ser liberada. Liberada com segurança, né? Pelo que a gente está entendendo. Ok, vamos lá. Kennedy, só a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu aí ao Supremo Tribunal Federal autorização para uma cirurgia com urgência, incluindo todo o tratamento. Como é que está essa situação? Conta pra gente. Então, Karime Leão, essa é uma cirurgia que, segundo até a própria equipe médica de Jair Bolsonaro, é necessária para poder fazer uma cirurgia no ombro direito dele. Esse pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e segundo a defesa, o procedimento é necessário por causa de dores intensas e limitações de movimento que tem afetado
relacionado à rotina do ex-presidente. A solicitação prevê que a cirurgia ela possa ser realizada nos próximos dias, além de todo o processo de preparação e também recuperação médica. Atualmente, Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar em Brasília, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal pelo período de 90 dias, justamente por questões de saúde. Agora, eu quero mudar um pouquinho de assunto para poder trazer atualizações agora mais recentes lá da Câmara Federal, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ainda há pouco por unanimidade a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Na prática, isso significa reduzir a jornada de trabalho com mais dias de descanso e sem a redução salarial. Agora esse texto ele segue para a comissão especial, onde o debate ele vai ser mais aprofundado, porque lógico, essa mudança vai ter que trazer adaptações tanto para o trabalhador como também para o empregador, principalmente sobre como é que será feita essa transição. Existem alguns pontos da proposta que está em discussão. Uma delas prevê a jornada de até 36 horas semanais, com apenas 4 dias de trabalho. Outra sugere um modelo de 5x2, ou seja, trabalha 5 dias por semana e 2 dias de folga. A gente teria ali pelo menos 40 horas semanais. Hoje a Constituição permite até 44 horas por semana, o que mostra o tamanho dessa mudança e com certeza o quanto ainda vai ser discutida. Os defensores da proposta afirmam que a medida ela pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e até aumentar a produtividade. Do outro lado, os setores que acabam empregando, setores produtivos, eles alertam para um possível impacto econômico nos custos e até o preço final dos produtos. É claro que vai haver muita discussão ainda. Esse é um assunto complexo, é um assunto que também tem sido utilizado como bandeira eleitoral, já porque é um assunto que Lula tem falado muito nesses últimos períodos e é uma daquelas estratégias que a gente vinha falando de que o governo Lula tem utilizado para poder tentar atrair a quantidade de votos, Karime. Com certeza esse é um assunto que interessa muito o governo federal e o governo federal vai trabalhar muito para que seja aprovado o mais rápido possível essa mudança para o trabalhador, né? Até porque os últimos números de pesquisa que você trouxe pra gente, o presidente Lula tem perdido, né? A cada pesquisa ele perde mais um pouco de intenção de votos, né, em comparação com o Flávio Bolsonaro. Exatamente, o percentual ele tem diminuído bastante desde o período de dezembro do ano passado, ele já caiu pelo menos 6 pontos percentuais, então, enquanto que o adversário ultrapassou em muito esse índice, né? Pronto. Ele saiu de 36% e agora chegou a 52% e na última pesquisa da Apex, a futura Apex, Flávio Bolsonaro aparecia já na frente de Lula, isso no cenário de segundo turno, nessa disputa direta contra o presidente Lula. Tá certo, muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, eu vou falar sobre o aumento dos aluguéis em Manaus nos primeiros 3 meses do ano. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro no 18 horas. Então, André, feriado prolongado, feriado aí de Tiradentes, e termina com quase 300 atendimentos por acidentes de trânsito aqui em Manaus. E a maioria dos casos envolve motociclistas. É isso mesmo. Muito boa noite a todos. Olha, só para ter uma ideia do impacto, foram 293 casos entre os dias 18 e 21 de abril, segundo aí a Secretaria de Estado de Saúde. E o dado que mais chama a atenção é que a maioria envolve, como você falou, motociclistas. Foram 191 ocorrências. Além disso, também teve registro de acidentes com carros, atropelamentos e outros tipos de situação. Mesmo com esse cenário, a rede de saúde funcionou aí 24 horas, foram mais de 26 mil atendimentos gerais durante todo o feriado. Essas unidades de urgência e emergência, maternidades e hospitais seguiram em plantão de 24 horas, né? Outro dado importante é que 28 pacientes também precisaram ser transferidos do interior para Manaus
por via aérea. Entre eles também constam aí pacientes em acidentes de trânsito aqui no interior do estado do Amazonas. Agora, atualizando a situação do trânsito aqui pela capital amazonense, a gente tem informações de um trânsito carregado pela Avenida São Jorge, fazendo essa volta para casa no sentido bairro, muitos veículos na via, e também essa situação de trânsito carregado se repete nas proximidades do viaduto Passarão. Está tendo essa obra do viaduto Passarão, né? Avenida Brasil, ali próximo ao conjunto Ayapuá, também com a Coronel Teixeira, ali onde as vias se cruzam, trânsito carregado nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite novamente, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira nublada, com chuvas volumosas e fortes que tomaram conta praticamente da cidade toda. A previsão para a noite de hoje aponta clima instável, chuva moderada com chance de 70% de precipitações. Inclusive, ainda há pouco chegou o alerta da Defesa Civil para a zona centro-oeste, então fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 23 de abril, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta já amanhece com céu carregado, que traz pancadas de chuvas isoladas no período da manhã. À tarde, continua nublada, mas com períodos de abertura de sol, que trazem aquele calor que a gente já conhece. E à noite, o céu se fecha de novo, fica carregado, mas sem previsão de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 99%. Mix. Vamos voltar agora a falar sobre a imprudência de motoristas aqui na nossa cidade. Escuta essa, 4 estudantes foram atropeladas hoje pela manhã lá no bairro Santa Etelvina. Mais um caso de imprudência, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Os acidentes, ainda mais os acidentes graves, só tem um motivo: imprudência. Dessa vez, Kenneth, o motorista do carro modelo Polo branco atingiu as 4 alunas e fugiu sem prestar socorro. 2, inclusive, sofreram ferimentos graves e foram levadas para o hospital. O repórter André Meirelles conta essa história pra gente e atualiza os fatos. Boa noite, André. Boa noite, isso mesmo. Foram 4 estudantes com idades entre 13 e 15 anos que foram atropeladas, isso na manhã dessa quarta-feira, na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona norte aqui da capital amazonense. O acidente aconteceu por volta das 6h40 da manhã, justamente no horário em que a jovem seguia para a Escola Municipal Professor Antônia Pereira da Silva. Segundo as informações, as 4 atravessavam a rua quando foram atingidas por um carro modelo Polo branco. O motorista simplesmente não parou, fugiu do local sem prestar socorro. 2 das estudantes ficaram em estado mais grave e precisaram ser levadas para um hospital. Agora a Polícia Civil trabalha para identificar esse motorista. Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar nas investigações. Moradores disseram que acidentes são frequentes por causa da alta velocidade dos veículos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, informou que a gestão da escola prestou assistência às alunas e acionou imediatamente o serviço de atendimento móvel de urgência e reforça ainda que segue prestando total apoio às famílias das vítimas. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que as vias estão sinalizadas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O índice FITSESAP, Karime, olha só, de aluguéis, aponta que Manaus foi a capital brasileira que registrou a maior alta no preço dos aluguéis nos primeiros 3 meses do ano. E tá caro mesmo, viu? Isso aí, falar isso não tá fácil não, gente. O aluguel tá caro para caramba. Ó, e a capital amazonense registrou alta de 3,60%, enquanto que no restante do país o aumento foi de 0,84%. Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Boa noite mais uma vez, Vanessa.
Boa noite a todos. Olha só, segundo o índice FIPZAP, que é uma ferramenta de referência do mercado imobiliário brasileiro, Manaus simplesmente disparou e liderou o aumento dos aluguéis residenciais no Brasil no primeiro trimestre de 2026. Pra gente ter uma ideia mais clara, só nos 3 primeiros meses do ano, os aluguéis na cidade acumularam uma alta de 10,12%, um aumento bem acima da inflação do período. Ou seja, isso significa que o custo de morar de aluguel está subindo muito mais rápido do que o poder de compra das pessoas. E não parou por aí. Só no mês de março, o aumento foi de 3,60%, depois de já ter subido mais de 4% em fevereiro. Ou seja, é uma sequência de altas fortes, mostrando que o mercado está aquecido e pressionado ao mesmo tempo. Agora vem a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Por que isso está acontecendo? E a explicação passa por alguns fatores importantes. Primeiro, tem uma demanda maior por aluguel, já que muita gente está encontrando dificuldade para financiar ou comprar o imóvel, principalmente por causa dos juros mais altos. Ao mesmo tempo, a oferta de imóveis prontos para morar ainda é limitada, especialmente nas áreas mais valorizadas da cidade, o que acaba puxando os preços lá para cima. E outro ponto interessante é que esse aumento não é só local. O Brasil inteiro está vivendo uma alta nos aluguéis, mas Manaus se destaca porque essa valorização está acontecendo de forma ainda mais intensa fora dos grandes centros tradicionais, como São Paulo e Rio de Janeiro. E tem mais um detalhe que chama a atenção. O preço médio do metro quadrado em Manaus já está na casa de R$ 52,63, mostrando que o custo da moradia está realmente elevado. Mesmo com tudo isso, o aluguel ainda é visto como investimento, tanto que a cidade tem uma das maiores rentabilidades do país nesse setor, com cerca de 8,40% ao ano. Mas na prática, para quem está alugando, o sentimento é outro. É de aperto no orçamento mesmo. Então, o que a gente está vendo em Manaus é um mercado de aluguel aquecido, com muita procura, pouca oferta em áreas valorizadas e preços subindo acima da inflação. E se esse cenário continuar, a tendência é que essa pressão no bolso dos moradores siga pelos próximos meses. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar segue fechando abaixo dos R$5, registrou queda de 0,04% e cotado aos R$ 4,97. O euro fechou em queda de 0,71% aos R$ 5,81. E o Bitcoin fechou positivo com alta de 5,11% aos R$ 392.308. O Bovespa fechou em queda de 1,74% aos 192.725 pontos. 18 horas. A Anvisa aprovou o uso de Mounjaro para tratar diabetes tipo 2 em crianças a partir dos 10 anos. As demais indicações do medicamento permanecem para uso adulto. E até agora a indicação era apenas para uso adulto. E em nota, a Anvisa informou que as demais indicações do medicamento permanecem para uso adulto. A única mudança foi a ampliação da população-alvo para tratamento de diabetes, que era apenas para os adultos e agora passa a ser de uso pediátrico. 18 horas. E abril é um mês de conscientização sobre diversos tipos de câncer, como a campanha Abril Lilás e também um momento de alerta sobre a importância do cuidado integral durante o tratamento. Além do acompanhamento médico, o fortalecimento emocional tem sido cada vez mais destacado por especialistas como parte fundamental do processo. E para falar desse assunto, a gente conversa agora com Vanessa Lima novamente, que vai contar pra gente a forma do fortalecimento emocional e o que pode impactar diretamente na qualidade de vida de muitos homens e até como a resposta em relação ao tratamento do câncer para esses pacientes, né? Vamos acompanhar agora Vanessa Lima. Boa noite a todos. Então, o fortalecimento emocional impacta de forma muito direta sim. Quando o paciente consegue trabalhar suas emoções, ele passa a lidar melhor com o tratamento, com menos ansiedade, medo, e isso melhora a qualidade de vida no dia a dia, porque o paciente consegue dormir melhor, se alimentar melhor, manter uma rotina mais organizada e até preservar relações sociais e familiares. E tem um ponto crucial. Esse equilíbrio emocional influencia na forma como o corpo responde ao tratamento.
Pacientes mais fortalecidos emocionalmente tendem a seguir corretamente as orientações médicas, aderir melhor à quimioterapia, radioterapia ou outros procedimentos e encarar os efeitos colaterais com mais resiliência. Como comenta a psicóloga Tayane Castro, cuidar do estresse, da ansiedade e da depressão é parte essencial do tratamento e ignorar esses sintomas podem prejudicar o organismo. Cuidar da saúde emocional durante o tratamento não é um detalhe, é uma parte essencial da recuperação. Reações como ansiedade, medo, tristeza são esperadas e precisam ser acolhidas e não ignoradas. Então, buscar apoio psicológico, participar de grupos de apoio com outros pacientes, aceitar ajuda prática de alguém para cozinhar, para acompanhar numa consulta, entender que medo, tristeza, cansaço, raiva não são fraquezas, mas fazem parte do processo. E aí entra algo muito importante, o acompanhamento psicológico. Ter um profissional ajudando o paciente a entender suas emoções, reorganizar pensamentos e encontrar estratégias para enfrentar esse momento faz toda a diferença. Além disso, o apoio da família e de pessoas próximas cria uma rede de segurança emocional que fortalece ainda mais o paciente. Ter acompanhamento psicológico desde o início faz toda a diferença. Então, quando o emocional está fortalecido, o paciente não só vive melhor durante o tratamento, como também aumenta as suas chances de enfrentá-lo de forma mais eficaz. É como se mente e corpo jogassem no mesmo time. E isso muda completamente o rumo dessa jornada. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Muito boa noite mais uma vez. Olha, o trânsito segue carregado pela Avenida Constantino Neri, principalmente ali nas proximidades da Rua da Maromba. Essa situação também se repete na Avenida Djalma Batista. Volta para casa, trânsito ainda segue carregado nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Associação Brasileira de Procons divulgou um alerta sobre o avanço de práticas que ameaçam os consumidores brasileiros. O destaque é para o crescimento das apostas online associadas a promessas de ganhos financeiros. Segundo os Procons de todo o Brasil, o cenário atual exige uma mudança na forma de enfrentamento dos problemas. As práticas estimulam o endividamento e exploram a vulnerabilidade do consumidor, e muitas vezes com aparência de inovação ou oportunidade financeira. São promessas abusivas de ganhos sem qualquer possibilidade de assegurar o retorno ao consumidor. São práticas que ocultam riscos e induzem o consumidor a erros que destroem famílias. E um ponto de atenção é o chamado PIX parcelado, sem transparência adequada sobre os juros e encargos. Portanto, o consumidor deve, cada vez mais, se informar, se educar para sair do superendividamento sem cair em novas armadilhas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Aquele alô pra quem a gente não deu alô hoje, gente. Já segue a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.